Estamos ao vivo no Facebook, gente. E já faz quanto tempo que a gente está ao vivo, Dri? 2 minutos. Oh, adoro making off. Adoro. Boa noite, gente. Eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica administradora, junto com a minha irmã aqui ao lado, a doutora Fernanda Basso. Eu sou advogada, juntas nós fazemos o Doutoras Respondem. E, Dri, o que a gente faz? A gente responde mesmo. Respondemos mesmo. E quando a gente não sabe responder, a gente convida quem sabe. É ou não é? Pois é. E a gente, o negócio de aprender é direto na escola. Então, a gente vai falar sobre escola hoje. Escola, mas é aquela escola desde pequenininho, assim, quando a gente está começando ainda, engatinhando e já entrando para esse lado aí da ABCDEFG, né? E a gente trouxe uma pessoa mais do que especial, que eu tenho super gratidão. Para mim é uma pessoa que fez um marco na minha vida, na história do meu filho, falo sempre e vou dizer sempre. E, enfim, apresento a todos vocês, que são seguidores do Doutoras Respondem, a nossa querida Andréa Tomer Romano. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite, se apresenta. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Meu nome é Andréa, sou formada em Psicologia, Administração e Pedagogia, né? Dirijo a escola há 23 anos, esse ano estamos completando 23 anos, e com muito amor, com certeza, com muito amor. Obrigada, Fê, a recíproca é verdadeira, viu? Mas você sabe que assim, eu tanto sei que você tá aqui com a gente, porque não com certeza. Não foi muito fácil trazer essa mulher pra gente não, viu? Ela escreve, ela passa todas as informações para todos os pais, ela compartilha tudo que precisa, mas para ela vir aqui é porque realmente, assim, foi muita oração pro anjinho da guarda. Que seja. Na verdade, a gente escreve, a gente fala com as pessoas, mas você sabe que eu brinco que quando a gente faz o que a gente ama, a emoção ela é diária, né? Então, nas formaturas, a minha mãe brinca comigo, ela fala, poxa, você faz isso há 22 anos e todo ano você fica nervosa, e a gente fica nervosa mesmo, né? A Jaque, que me acompanha há anos, a Denise, que já não está mais, eu sempre falava, deixa vocês entrarem aí no palco, eu prefiro ficar nos bastidores. Mas você sabe que tem um monte aqui já vendo o nosso vídeo aqui, nossa live, né? Olha que legal! Beleza! Eu vi algumas delas aqui já entrando com a gente, assistindo. Só aumentando o coração. Que bom! Adoro. E quanto mais corações vocês colocarem, mais visibilidade a gente tem. Então... Isso aumenta, né? A gente começa nesse início de live, a gente sempre faz uma apresentação, a gente dá uma enroladinha um pouquinho, de verdade, porque as pessoas demoram para poder receber a mensagem do Face que nós estamos ao vivo. E como eu quero que muita gente tenha oportunidade de ouvir o que você vai falar, eu vou continuar pedindo corações e mais corações até que a gente chegue mais uns 2 minutinhos aí de live. Claro, as pessoas estão entrando, né? E é isso que é importante. A gente quer o pessoal para conversar, para debater, ouvir as opiniões também, né? Eu acho que a Adriana vai trazer... As crianças hoje em dia, elas acham que as aulas são live também. Eu acho tão fofo. Eu acho muito fofo. Mas eles se acostumam muito mais do que nós, né, adultos. Para eles a transformação, a mudança, o se adaptar é muito mais tranquilo e natural do que para nós adultos. Do que para o adulto, né? Muito mais, né, Adri? Você como médica tem até aí um poder de fala muito mais eficaz do que o meu, né? E a gente sabe que é uma adaptação muito comum para eles. Criança tem uma moldagem cerebral muito bacana. Então, se nasce com alguma deficiência, esse plasma, essa plasmação, essa transformação, ela vai acontecer até o limite daquele indivíduo. Então, a primeira infância, ela é muito importante justamente por isso, porque é quando a gente vai dar um imprint
né? A gente vai colocar nossas informações naquela folha vazia de informações do mundo. A gente vai desenhar aquele futuro. Então, a gente quis trazer você aqui justamente porque a primeira infância, ela é muito importante, principalmente eu vejo pela visão da antroposofia, que o primeiro setênio, ele é fundamental para que o futuro intelectual, de decisões e de doenças seja bem enraizado mesmo, né? Então, esse momento, o mundo ele tem que ser belo. É o belo da vida que a gente tem que trazer para as crianças. Então, ao longo assim da nossa conversa, eu vou colocando algumas coisinhas do que a gente estuda da antroposofia. Ótimo. Mas uma das coisas que eu até me emocionei quando a gente foi conversar, eu e a Fê, para falar com você, eu falei, fala para a Andréia lembrar das crianças subindo com a mochilinha aquela rampa da escola. E fala para ela lembrar também, quando a gente pega as crianças, quando elas batem naquele portão, que já estão chegando. Isso daí, até eu me emocionei muito. Bom, eu já vou até pedir desculpa, porque eu sei que eu vou me emocionar em vários momentos. Só de você falar, a cena vem tão clara na minha mente. E esses... Vou falar mais uma. Na frente da escola, tirei uma foto, mandei no grupo. Eu recebi, a Regiane me mandou, viu? Na verdade, complementando até um pouquinho do que você está falando, Adriana, o que a gente sabe, agora eu vou falar enquanto psicóloga também, é que a primeira infância é o alicerce, né? Para a construção da personalidade, para a construção desse conhecimento, e que nos leva também a pesquisar e a pensar na plasticidade do cérebro, né, que hoje está aí a neurociência para nos mostrar. Então eu acho que as informações elas chegam, e eu até ouso a dizer sempre que até 6 anos é o principal, depois é informação. Né? Então, até 6 anos eles vão desenvolver todas as habilidades, então, da escuta, da imaginação, da criatividade cognitiva, motora, e depois disso, o que traz são as informações, né? E isso na educação infantil, na primeira infância, ela é desenvolvida de uma forma nada além do que o brincar, né? Hoje o que a gente pode dizer é que a base de tudo é a brincadeira, né? É uma brincadeira até nem tão dirigida como se pensava há um tempo atrás, né? Você sabe, a brincadeira... Pode falar, Adri. A brincadeira, ela é essencial, porque o brincar nessa fase da vida vai gerar seres com capacidade de resolução criativa para os problemas na vida adulta. Quem não consegue ter essa plasticidade, esse moldar na infância que vocês fazem super de carinho e pensando em cada detalhe do conto de fada, em cada detalhe da lenda do folclore, e isso daí no futuro ele vai fazer falta. A pessoa surta quando tem um problema maior, no futuro ela não consegue resolver. É verdade. Eu acho que essa pandemia vem trazer muito isso pra gente, né? E o que eu percebo como mãe também são os frutos que a gente está colhendo, né? De trabalhar com as crianças dentro dessas relações, das nossas relações, o que é o esperar, o que é o não, o que é ter esperar o outro, o que é um amiguinho não querer brincar, né? São frustrações do dia a dia que levam um conhecimento para a vida mesmo, né? E aí chega numa fase adulta que a gente tem que pôr isso em prática de uma forma muito eficaz, né? Com muita resiliência hoje em dia, mas que lá atrás, nessas atividades simples do dia a dia, né? Numa brincadeira na areia, numa divisão de brinquedo, a gente só já está areia for azul. Só se levar para casa e vá para casa no bolso e no tênis. É verdade. E é por aí mesmo, né? Então eu acho que hoje eu li uma frase
eu estava vendo olhando mesmo, fuçando nas minhas coisas, eu vi um parágrafo que dizia assim, que a sala de aula é um lugar mágico, né? Com as cores, com as formas, com as crianças, com as relações, e que eles vão levar isso para a vida inteira, né? E que, além de tudo isso, eles vão levar uma forma positiva do estudante, né? Também do gostar de estudar, do gostar de estar na sala de aula. Isso tudo a gente aprende na educação infantil, né? Se essa base for uma base positiva, de um lugar gostoso, de um lugar bacana, é impressionante o que eu tenho recebido esses dias de ligações de ex-alunos, né? Alunos de 15 anos, de 14 anos, dizendo a saudade que eles têm, né, daquele lugar de carinho, onde eles eram ouvidos. Não que eles não sejam agora, mas eu fico muito feliz de saber que ficou o que eu queria plantar, né? Que era um lugar de carinho, de respeito, de acolhimento, né, acima de tudo. Posso falar uma coisa, assim, que eu acho que é interessante? Eu, como mãe de criança nessa fase de educação infantil, que é uma visão totalmente diferente da sua, né? Não como advogada, mas como mãe mesmo. Claro. Tem muitas amigas minhas que colocam os filhos na escola por 2 motivos. Um, porque preferem que fique na escola para não ficar com babá, porque às vezes não encontram uma profissional adequada, ou não tem condição de manter, ou não querem que os princípios que misturem, né, culturas, enfim. E tem outras que vão lá achando que a escola, nessa fase da educação infantil, é mais mesmo como se fosse um daycare. Escola na educação infantil não é daycare. É uma forma de aprender brincando, é escola. Eu aprendi isso muito depois, porque eu também tinha essa concepção. Com certeza, mas isso... Desculpa, Fê, mas isso ainda tem um pouco enraizado nas pessoas, né? De que a escola de educação infantil é um lugar do cuidar, né? E não do educar. Eu acho que isso de uns anos para cá que a gente tem conseguido mudar, né? Mudar na forma de mostrar que não é, que o brincar traz o educar, sim, traz um desenvolvimento cognitivo, sociomotor, né? Mas era o pensamento e ainda é de muita gente, Fernanda, que é só um lugar onde a gente deixa para cuidar dos nossos filhos, para terem pessoas adequadas, seguro, porque de repente tem uma câmera, ou você tem um lugar que você pode registrar uma queixa, né? Então te traz essa segurança também do que ter uma pessoa dentro de casa, que, né, que você não está vendo. Acho que de uns anos para cá isso tem mudado, né? As pessoas têm visto o quanto esse lugar é importante, o quanto essa troca é importante, principalmente quando as pessoas começam a conversar mesmo e a mostrar, né? Quando um filho mais velho já saiu e fala para aquela que está procurando, olha, meu filho hoje já está lendo, já está escrevendo, ou debateu tal assunto do jeitinho dele, né? Eu acho que ainda é um aprendizado. Eu acho muito interessante essa parte de quando a criança ela começa a trazer da escola mesmo coisas para casa. Uma coisa muito importante que o Felipe trouxe da escola, a questão da sustentabilidade. Na minha época era muito diferente o que como se era explicado. Hoje não, hoje é na prática mesmo. Então, mamãe, vamos escovar o dente, temos que fechar a torneira, porque o meio ambiente vai agradecer. Então são expressões e são coisas naturais. A criança vai aprendendo de uma forma bacana, né, sem aquela pressão. Verdade. E traz isso para a vida e fica muito natural. Isso eu acho extremamente positivo. E uma outra coisa que eu acho interessante de compartilhar com todo mundo é que essa fase que nós estamos, todo mundo está aprendendo. Eu nunca imaginei um dia que eu fosse ter que fazer lição com meu filho. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, você não está com saudade da escola? Ah, mais ou menos, mamãe. Olha, presta atenção. E se a mamãe fosse ser sua professora? Ah, eu estou com saudade da escola. Eu acho que está trazendo algo, com tantas perdas, eu não sei se é até justo a gente falar que traz algo
tão positivo, né? Porque o que a gente tem visto de mortes, hoje mesmo eu tive a notícia de um antigo avô que faleceu por conta da Covid e tal, mas o aproximar-se da família, Fernando, ter tempo de observar o que os nossos filhos fazem e o que a gente faz com a gente mesmo também, né, Adriana? Acho que como médica você pode trazer isso pra gente também. Eu acho que a gente nunca teve essa oportunidade de parar, de perceber, né, como a vida da gente é automática. É automática e o limiar é muito sutil da perda. A gente não sabe se daqui 10, 15 minutos, uma hora, um dia, qual é a ordem, né? Qual é a sequência. Então, essa valorização do contato, ela é muito importante. Pela antroposofia também existe a pedagogia social. E a pedagogia social, ela é curativa. O contato com as pessoas, embora a gente tenha uma diversidade de opiniões, seja difícil a convivência, a gente está na pele sentindo agora, né? As diferenças, ela é muito importante, a diferença é muito importante para que a gente possa também criar opinião, criar a sua própria integridade, a sua individualidade, se mostrar no mundo, se posicionar perante a família, perante os amigos. Por isso que também criança que fica muito com os pais e não tem essa troca de ir para o mundo com os colegas, não enfrenta os limites. Com certeza. Isso é muito bom. Criança gosta de estar com criança, não é isso que fala? É isso mesmo. Eles precisam desse contato, né? Então, gente, eu vou falar um segredo. Na escola da Andréia tem uma árvore no meio do pátio. O pátio das crianças tem uma árvore. E essas crianças, elas sobem na árvore. Eu acho sensacional, porque isso mostra limite, isso mostra conquista. Ninguém chega subindo até o último galho. Mas tem a destreza. Então, vai Eles tentar, tentam. né? Isso é importante tentar também. Quem não tenta vai ser a pessoa amedrontada depois, né? É muito bacana. E sabe, complementando... O que é aquele outra coisa que eles fazem também? Não é o telhado, é o que eles sobem no final na espera, na hora da brincadeira. E eles têm uma centopeia, né? Uma centopeia. E eles sobem, pulam, entram no corredorzinho da centopeia. E você sabe que até os pequenininhos, é impressionante como eles se arriscam, né? E se arriscam, mas de uma forma impressionante, como eles sabem como eles conseguem e até onde eles podem ir sozinhos, porque quando eles percebem que eles não vão, aí eles pedem ajuda das professoras que estão, ou das auxiliares que estão perto, né? Dri, uma coisa que eu queria falar, você estava falando dessa pedagogia e da antroposofia, e me leva muito a pensar que o desenvolvimento da autonomia, ela leva a criança a poder se tornar-se crítica, inclusive, né? Criativa, questionadora, interferir no meio que ela vive, né? Então eu acho que argumentar com respeito ao meio. Isso, eu acho muito importante a gente falar disso também, né, de como ela, e em casa também, né, não só na escola. Outro dia eu estava falando para alguns pais da importância de ouvir as histórias, as nossas histórias, né, porque ouvindo as histórias a gente traz para eles também, quando eles escutam, possibilidades de saídas, né, de tomadas de atitude, porque a gente está contando aquilo que a gente fez, ou que uma avó faz. Então, eu acho assim, 1, 2, 3 anos, às vezes eles só escutam e tal, mas 4, 5, eles já começam a perceber, e às vezes eles pedem pra gente contar 3, 4, 5, 6 vezes, né? Porque ali eles estão também negociando ali o que eles poderiam fazer, em qual momento isso pode acontecer, o que eles fariam se eles estivessem naquela situação, né? Então, o momento de história em casa, na escola, num grupo, no condomínio, é muito importante. A gente traz ali um conteúdo fantástico, né, de possibilidades. Quero trazer uma outra situação aqui para a gente conversar. As pessoas, eu trouxe antes uma outra observação, que quem entrou agora na live talvez não tenha ouvido, que muitas mães levam seus filhos para a escola nessa idade da primeira infância,
para ter outros tipos de cuidado, comida na hora certa, não com o foco no desenvolvimento de coordenação motora fina, grossa, enfim, e nem de assimilar, nem de ter contatos com outras crianças, mas no simples cuidar. E eu, como advogada, eu quero deixar muito claro para todo mundo que a lei, ela tem, às vezes a lei ela não tem uma razão de ser muito explícita, mas neste caso, para mim, ela é fenomenal e pontual. Toda criança a partir de 4 anos de idade tem obrigação de estar frequentando escola. E a ideia, você acha, assim, por que a partir de 4 anos? Eu acho que, na verdade, a gente separa a educação infantil entre creche e educação infantil, né, que seria de 0 a 3, de 3 a 6. Eu acredito que tenha sido uma medida também para que tirasse as crianças da rua, Fernanda. Não sei se tem aí também algo de poder psicológico só, né? Mas tem uma coisa que dá para encaixar, porque além da divisão de setênio, a gente subdivide setênio da infância. Então, até do 0 aos 3, por exemplo, existe até os 7, ela é uma criança cósmica. Então ela tem uma conexão muito maior com aquele mundo cósmico que ela veio, tanto que a cabeça da criança é maior do que o corpo. Depois, quando ela vai se desenvolvendo, a formação corpórea muda, né, a polaridade. Agora, essa divisão no 3, 3,5, aí vai dependendo do estágio da criança, é porque nesse primeiro, além do cósmico, ela tem a referência de mundo é a mãe. Tanto que as febres que as crianças têm são para formar as próprias proteínas e ir descolando esse ser do mundo materno e formando o próprio eu quando a criança consegue falar eu, ela se vê como indivíduo e a dentição. Olha só, o que a gente estuda muito também é que tem uma parte do cérebro que diz que ela cresce, que ela pode crescer 2 vezes mais com o amor dos pais também, inclusive, né? Então, acho que isso é importante. Bom, voltando um pouquinho lá à lei, eu acredito que tenha também, e aí, Fê, você pode me ajudar até como advogada, entendendo um pouco mais dessa democracia aí que a gente vive, sem entrar na parte política, de que foi uma forma também de trazer essas crianças mais cedo, quanto antes, para a escola, né? Além dessa parte física. E aí a gente se dá conta, assim, de que o educar e o cuidar nessa idade, ela está muito presente até pelas questões do raciocínio lógico, daquilo que ela consegue fazer naquele momento, né? O que a lei está nos dizendo, né? E hoje, vamos falar um pouquinho também, já que a gente está falando da pandemia, o que as delegacias de ensino, quando é para a prefeitura ou a supervisoria do estado, é que a criança tem que estar na escola, independente da pandemia. O que ela diz, né, claramente para a gente, o estado? A criança, ela não é obrigada a estar na sua escola, né? Então a criança, por exemplo, não está obrigada a estar na Portal, no Sagrado, no Rainha, ela tem que estar na escola. E você tem a possibilidade, durante esse período, de trocá-la. As escolas conseguem fazer essa mudança, dar baixa no sistema do censo e tudo mais. E aquelas crianças que a mãe precisa trocar por conta do lado financeiro, elas têm condições de entrar no estado ou na prefeitura. Eles dizem sim que eles têm vagas para todas essas crianças que estão na rede particular. Eles só não conseguem nos garantir que seja uma vaga perto da escola, da casa das pessoas, né? Mas que isso tem que ser feito. De uma certa forma, é muito importante esse desenvolvimento, né? Vamos falar, se vocês me permitem, um pouquinho do que a escola está fazendo, do que a gente está trazendo, né? A gente aqui isso ideia, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Quando a gente
tudo que acontece na escola é pautado na Base Nacional Comum Curricular, né? O que é a Base Nacional Comum Curricular? Ela rege tudo que tem que acontecer na educação, independente da escola, do modelo, se ela é montessoriana, se ela é construtivista, se ela é tradicional. Cada criança, cada idade tem um objetivo a cumprir naquele ano. E isso é muito importante, né? O que a gente está fazendo perante tudo isso é tentando, de alguma forma, trazer, como eu disse já outras vezes, 100% a gente nunca vai conseguir ser, né? O presencial nada substitui, mas a Base Curricular Nacional, Comum Curricular, também não previa isso, né? Que se teria uma pandemia, né? Então, quando a gente fala do presencial, a gente sabe que é importante e a gente tem algo que a gente tem que fazer. Eu acredito, com tantos anos de experiência e na devolutiva que eu estou tendo dos pais e das crianças, né? Eu vejo meu filho de 3 anos, o quanto está sendo importante para eles, porque eles conseguem ver os amigos, eles conseguem ter uma rotina. E aí, Dri, depois você me ajuda, porque essa é uma pergunta que eu quero que você me ajude também. Como manter essa rotina, né? Com essas crianças, nessa loucura, o quanto tem sido difícil. E o que eu tenho dito para os pais é, ok, né, vamos trabalhar naquilo que dá também. A gente não pode cobrar mais do que a gente já está sendo cobrado, né? Isso vai mudar. Então, a rotina da criança, poder ver os amigos, ter uma atividade todo dia, trazer na semana aquelas atividades que ela tinha na escola extra salas de aula, que é a capoeira, a música, a sustentabilidade, traz para ela uma segurança emocional, né? Eu escrevi um texto outro dia que eu mandei para os pais, que até me emociona, porque foi um texto muito de alma, mais do que qualquer questão só pedagógica e psicológica, vamos dizer assim, que já diz isso, né? Já foi tirado deles o maior bem, que é o poder ir e vir, o poder estar com quem eles amam, né? E ainda afastá-los dessa rotina é muito difícil, é muito difícil. E eu tive essa percepção muito clara numa atitude do meu filho de 3 anos, que ele se recusava a entrar na sala, ele se recusava a entrar online, ele fazia todas as atividades, né, que a Mara posta, e as meninas também postam no Classroom, posta no WhatsApp, para que possa contemplar aí todas as famílias, porque a gente sabe da dificuldade que tem sido esse home office, né. E aí, no dia que ele entrou, ele falava para a Mara, eu quero ir aí, e chorava, eu quero ir aí, né? E aí sim eu pude entender, assim, que ele queria muito, mas ele evitava entrar porque ele queria estar com ela. E aí, desde então, acho que ele viu que aquele pouquinho que ele ficava ali já era o suficiente para ele se sentir seguro novamente e um ser atuante. E agora ele quer entrar toda vez, né? Então, acho que a questão de respeitar... Desculpa. As crianças, elas têm que ter essa segurança de que vai voltar. A gente não deu... Aqui no Doutoras, a gente fez uma live só falando de saúde mental das crianças, porque as pessoas esquecem que as crianças, elas estão ali e os pais, muitas vezes, estão trabalhando, limpando, lavando, cozinhando, mas brincando com criança, também não podem sair, com medo do dinheiro, foram demitidos. E, de repente, quem que está sendo a válvula de escape? A criança, né? Ela está lá também tendo todos os medos dela e ainda está tendo que receber essa energia dos pais, que são as referências das crianças. Então, isso que você fez com seu filho, de observar e tudo, eu acho que, assim, é um dever nosso. A gente respeitar, né? Está na Constituição, inclusive, né? Totalmente. Não é porque a criança que não tem seus... Eu queria falar umas coisinhas. Claro. Bom, criança que nunca foi à escola não faz diferença se ela vai ser online ou não, porque ela não tem a referência, né? Mas a criança que já foi, ela vai sentir a saudade. Então, essa repulsa inicial para entrar na live, que eles chamam de live, não é aula online, é live. Para entrar na live do dia, eles têm esse tatear, né? É um tatear, digamos assim. E então, esse contato, ele é
eles vão tendo que se adaptar aos poucos. Para quem não teve, tanto faz, mas para quem teve é muito mais difícil, porque é uma perda, né? Claro, é um luto. Outra também. coisa, o adulto, ele é a obrigação de ser o porto seguro da criança. Se o adulto está instável por um choque, ele vai transmitir isso para a criança. Então, é muito importante se policiar para não transferir isso para a criança nesse momento, porque senão a criança vai se tornar, essa instabilidade vai passar para eles. Bom, a outra coisa que eu queria dizer é, criança que está tendo contato na escola, é importante que tenha essa troca dos bichos, né? A proteína S, da sujeira, o contato com espirrou, pôs a mão, catota, tudo isso. É muito difícil para uma mãe você falar assim, não, deixa seu filho ir para a escola porque ele precisa da vitamina S. Aí você vai no ativar o sistema imunológico da criança. Aí o pediatra fala, não, deixa seu filho dentro de casa. E não sei o que, porque tá inverno. E eu particularmente, assim, eu acho que tem que ir. Tem que ir. Mas isso já mudou saudável, também. Né? Isso também já mudou, né, Adriana? Durante esses 22 anos, eu lembro muito que na época do inverno, outono, assim, que eles começam a ficar muito doentes, os médicos pediam para ter um afastamento de 2, 3 meses, né? De uns anos para cá eu percebo que a gente não tem acontecido isso. Eles têm pedido para que vá, para que tenha contato, que claro, se tiver com o nariz escorrendo, se tiver febre, tem aquele cuidado, porque você põe também uma comunidade, né? Não deixa de ser a escola uma comunidade em risco, mas que eles precisam aprender e entrar em contato com esse vírus até para que eles se imunizem, né? Possam estar fortes contra isso também, né? Porque não adianta... E a outra coisa que eu queria dizer é, a máscara é meio brutal nesse momento, porque a identidade ela precisa ser trocada, no limite de segurança, mas você não ver, tá brincando de esconde-esconde o dia inteiro. Então essa troca entre os seres, entre a identidade pela face da outra criança, o reconhecimento, ele está sendo perdido nesse momento. Mas você sabe que eu vou encarar isso de uma outra forma. Pode falar, posso de repente mudar a minha opinião. Eu entendo isso também, eu acho que é super importante as expressões. As pessoas estão aprendendo a mostrar expressões com o olhar, com o comportamento, com gestos. E as crianças, o que a gente está fazendo? Colocando máscaras, porque antes elas usavam máscaras enormes, mas máscaras com coisas de personagem. Hoje, aquelas máscaras pequenas, mas também tem a personagem. Então, eles estão vivendo o super-herói. Eu vejo os dois lados. Eu acho assim, é algo que a gente também não sabe como vai lidar com isso na escola, né, Adriana? Eu acho que vai ser bem difícil. Existe aí também a lei de que crianças com menos de 2 anos elas não podem usar, me corrija se eu estiver errado, por conta de falta de ar mesmo, de um perigo real de saúde, né? E aí vem também o medo, e aí é o meu medo, tá? O medo, acho que de donos de escola mesmo, assim, de como vai ser essa troca, né? Porque são crianças que estão todo o tempo se abraçando, por mais que a gente esteja conversando desde já, que a gente não vai poder fazer isso, que tem que ficar distante. Como é que você explica isso para uma criança de 3, 4, 5 anos que tá louca para abraçar o amigo, né? Isso eu sinto muita falta também de um respaldo ainda. Eu tenho questionado muito a minha supervisora, como é que vai ser essa volta? Porque as pessoas estão muito preocupadas que a gente volte, eu também tenho essa preocupação, mas assim, como vai ser essa volta, né? O que a gente precisa? Então, eu realmente estou fazendo aquilo que eu acredito, né? Então, foi montado aí desenvolvida uma sanitização que eles falam, que é né, para o ambiente, a gente já tem feito na escola, a gente está comprando máscara para os profissionais, que a gente
tem que trocar a cada 2 horas, 3 horas. Mas como vai ser isso? A gente ainda não tem uma orientação, nem da supervisão, nem dos médicos, de como a gente... Tudo bem, pode ser que a gente volte em julho. Eu acredito realmente que finalzinho de julho, eu acredito, tá? Nada foi me dito, mas eu acredito que finalzinho de julho a gente volte. E aí? Né? Como a gente vai fazer? Primeiro, isso é muito novo para todo mundo, né? Independente de como surgiu, de onde surgiu, como que se espalhou e como que se desenvolveu, né? Então, para a gente tem que ir tateando também. A questão dos testes, não estou falando que é baboseira, tá? Mas eu acho que não faz sentido você testar todo mundo a todo momento, todo dia, numa frequência de escola. É neurose. Não existe dinheiro que pague isso, não existe. Tomografia não vai fazer em todo mundo, todo dia, em todas as pessoas que forem para a escola. Uma das coisas mais fáceis que tem não é termômetro, tá? Porque eu vejo pacientes que têm coronavírus sem febre. E a ausculta está normal, o raio-x está ruim, feio. Então a ausculta não é igual a febre, que não é igual a raio-x, tá? Então, você não vai expor as crianças até os 6 anos raio-x toda vez? Nem antes da pandemia se expõe, né? Mas uma coisa legal seria a termografia. É uma câmera que mostra a temperatura em vários locais. Então, você tira uma foto da criança, aí ela vai mostrar, tem graus de vermelho, azul, assim, principalmente tórax, como tiver, e tentar relacionar isso com o quadro clínico. Não emite radiação, não tem contato, é bem aceito, então isso é uma coisa que, assim, eu venho pensando nisso. Não é um investimento barato, mas também não é absurdo. Assim, né? Acho que é viável, seguro para todos. Então, se você vira um perfil, claro que considerando a honestidade de todo mundo da comunidade, né? Pais vão ser honestos em deixar a criança lá, porque está no limite razoável de saúde, que não comprometa a comunidade, não só para deixar lá, porque não tem com quem deixar. Né? Porque isso fato. Numa outra seara. Se você diz que as crianças não são um grupo de risco, então por que colocar uma... Não dá para dizer isso, grupo de risco, né? Hoje em dia existe, não se tem mais, né? Não tem mais isso, porque tem doença inflamatória nova que está surgindo, que é uma doença, assim, que dá um vermelhão, um alto grau de imunidade nas crianças. Então, assim, então relacionadas à Covid, né, Dri? Eu vi isso. Então, relacionadas à Covid. Tem muita coisa que ainda vai surgir. Muita gente que tem assim, uns 2, 3 casos no Brasil, uns 3 nos Estados Unidos, ainda não o pessoal não levantou muito, né? Mas são saídas que a gente vai ter que criar. Né? Face shield é até mais interessante do que máscara, porque pelo menos é um plástico, você consegue identificar alguém do outro lado. Eu acho que Mas também é estranho, né? Todo mundo de face shield na cadeirinha. Nós temos um monte de comentários aqui, eu queria ler alguns. Jura? Ai, que legal! Eu não tô vendo nenhum! Mas o convidado não vê mesmo, a gente faz assim. Depois você manda. Olha, vamos ler, porque tem um monte de pergunta para você. Peraí, Drida, vamos ler, que tem umas coisas muito legais, que vale a pena a gente compartilhar isso tudo. Não chora! Estou viciada em assistir vocês, hein? Olha, linda é a Dona Lucia, Doutora Esperança. Amo. Querida. E não a conheço pessoalmente ainda. Aí depois a Dona Lucia, Andréia, sua linda, amo muito nossas crianças. Querida. Essa tem um amor incondicional mesmo pela criança. É impressionante, gente. Aí a Andréia Boches, Andréia apaixonada pelo que faz, coraçãozinho de várias pessoas da escola. Que bom. Valorizo contadores de história. Sobre a questão da história, eu queria só interromper um pouquinho. Fábula, história, folclore, que você faz até o cenário ali bonitinho, que chega na semana do sítio do Pica-Pau Amarelo, semana de não sei o quê.
Isso é um valor para imaginação e criatividade imenso. Pronto. E olha que ela é durando. A mãe, acho que ela estava fazendo cenário junto. Olha, isso eu tenho que falar agora de uma equipe especial, né? Eu acho que eu estou aqui representando a comunidade, escola, acho que outras donas de escola também, né? Que pensam da mesma forma. Mas eu não posso deixar de falar de uma equipe apaixonada pelo que faz, né? Então eu acho assim, são professoras, auxiliares que estão o tempo inteiro mexendo, renovando. A Jaqueline, que é uma coordenadora assim ímpar, né? Essa menina, a gente chama de menina, né? A gente ainda brinca porque nos conhecemos como menina, mas essa profissional que não tem horário. Outro dia eu vi, gente, me perdoe, o Classroom que elas colocam aparece no meu celular, toda hora apita. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Então, assim, não tem como não dar certo, né? Quando você tem amor pelo que você faz, quando você se dedica. Então, eu acho que isso que você falou, Dri, de um cenário, de uma preocupação lúdica, sempre foi a preocupação da Portal, né? Como eu coloquei naquele texto, a gente nunca quis uma escola que focasse só a sala de aula, uma criança de cabeça baixa, só ouvindo aquilo que a professora fala. Eu acho que nem existe isso mais, eu espero pelo menos, né? Eu vou pedir para você autorizar que eu compartilhe esse texto depois, porque você já mencionou ele umas 3 vezes. Claro, que foi feito... foi feito com muito coração e num momento assim, como você mesmo disse, que eu não me coloco, eu sempre fico mais dos bastidores, né? Então eu acho que para a gente se colocar, a gente tem que se colocar com muita propriedade, com significado, algo que vá trazer para aquela família um alicerce também. Eu acho que foi aquilo que eu quis dizer também, porque eu coloco nós, porque eu sou mãe também de 3, eu tenho uma de 14, que vai fazer 14 agora, o João Pedro, a Jade de 14, o João Pedro de 7, o Bernardo de 3, e eu estou vivendo isso, não só como uma diretora da escola, mas como mãe, no dia a dia, né? E a gente se identifica, então... Totalmente diferentes, né? Então, com certeza. Que não tem aquela coisa tão ferrenha, aquela obrigação, que é uma criança de 3 anos, aí já tem o de 6, que aí ele já está na alfabetização. Aí teve depois eu quero voltar a ler os comentários, mas antes fica outra pergunta que eu acho bem bacana da gente pontuar. É um medo muito grande de muitos pais. Será que crianças da primeira série, segunda série, primeiro ano, né, que agora mudou o esquema de falar? Primeiro e segundo ano. Eles vão ter que fazer de novo por causa da pandemia? Não, Fê, eu acho muito importante essa pergunta, porque é uma questão que a gente tem tido muito e que foi levantada, inclusive, na escola do meu filho, na sala do meu filho de segundo ano. Então, primeiro a gente tem que falar de uma lei. É proibido a criança repetir até o terceiro ano. Ela só pode ser retida no terceiro ano do ensino fundamental. E eu vou responder exatamente o que a supervisora de ensino nos diz. Vocês estão trabalhando online, então o ensino está continuado. A escola não parou, né? Não tem como a gente perder um ano. A gente não pode fazer isso com as nossas crianças. Como é que eles vão perder um ano? Como é que você pode falar para uma criança que está lá, está tendo atividade, não importa da forma que seja, né? O de 3 está tendo uma aulinha, ou 2, por exemplo, no nosso caso, o de 4 tem mais, o de 5 um pouco mais, o de 6 todos os dias, o de 7 todo dia, você falar para ele que o ano vai ser perdido. Quer dizer, o que vale esse esforço, esse se doar, esse amar o que está aprendendo? A gente não pode que a perda fazer é muito isso. A perda é um choque maior do que a pandemia. Os pais vão falar muito mais, né? Os pais vão falar assim, além do meu filho ter que refazer, eu vou ter que pagar novamente. Com certeza. E o que é certo, né, Fernanda? Porque olha, os pais já estão virando professores, né? A gente não pode esquecer, né? Mas a gente não pode negar que é diferente, né? Que a criança vamos falar até da criança pequena de 1 ano, né? Exige um cuidado. Mas para mostrar uma atividade, existe um tempo muito grande. Existe você se doar ali enquanto mãe. Você sentar, você mostrar, você se sujar.
E hoje em dia tá muito difícil, a gente trabalha, a gente educa, a gente cuida, a gente atende os telefones, a gente limpa a casa. Então, como não falar dessa mãe, né? Então, imagina você como ser humano, fala, poxa, eu me dou, eu faço meu filho entrar na internet, brigo, às vezes a gente briga, tem criança que não quer, né? E aí você fala, puxa, perdi um investimento e perdi meu tempo, e ensinei para o meu filho que nada vale a pena. Essa é a maior preocupação, né? Durante tudo isso, eles estão se doando, eles doam o tempo inteiro. Olha, vamos falar do Felipe, né? A criança do 1º ano. Ele está ali todo dia, ouvindo o que a Regiane tem a dizer, fazendo atividade. Como é que depois de tudo isso você fala que ele repetiu de ano? Ou que o ano foi perdido, né? E aí entra um pouco do que a Adriana falou e pode me ajudar, como médica e eu como psicóloga. O que você faz com a cabeça dessa criança? Você diz para ela que nenhum esforço, nenhuma dificuldade vale a pena. O sonho. O sonho, né? Então nem... eu não vou nem testar, porque eu vou perder mesmo. Claro, o que vale a minha vida? Esse mecanismo. Sim, com certeza. Então, assim, por lei a gente já sabe, né? A lei é clara. A criança só pode ser retida a partir do 3º ano. 1º e 2º ano, existe, claro, a nota, existe um compromisso, mas ela não pode ser retida de forma alguma. E a escola está continuando, né? O ensino está continuando, não da forma que a gente quer, mas está. E eu digo até aqui, eu deixo uma dica, não sei se você assistiu, a Adriana Fernanda, a gente mandou na escola um recado do Leandro Carnal, que é um filósofo incrível, eu adoro ele, fui aluna dele no colegial, na época era colegial, nem ensino médio, e ele está dizendo isso, né? Nesse momento, por que adianta eles entenderem o que é gerúndio, o que é astrologia, astronomia, não importa esse conceito agora, né? A gente tem que fazer aquilo que dá para fazer. E esses conceitos, eles vão ter que ser resolvidos e entendidos depois pela professora. A gente enquanto escola, a gente vai ter que dar conta disso depois. O que de fato agora a gente está trabalhando é para que esse vínculo não se perca, né? E que a atividade mental mesmo, das atividades, do se colocar, do motor, da coordenação fina, ainda seja preservada. Eu acho que esse é o principal, né? E aí ele fala mais, Fê, desculpa, só para terminar, ele fala perante, e inclusive para os pais, que a gente não vai ser 100%, nem enquanto educador, nem enquanto mãe, nem enquanto pai, nem enquanto nutrólogo, porque foi algo, e está sendo algo nunca vivido. Então a gente não tem que se colocar que temos que chegar aos 100%. Se a gente fizer os 50%, os 60%, já está ótimo, né? Já é o importante. Então, você sabe que as outras crianças, a partir do 3º ano, elas também passam a ter um senso maior de responsabilidade. Eu acho que tudo tem uma razão de ser. Agora, com certeza. Né? E outra coisa, André, que eu acho que é uma dúvida muito legal e para a gente deixar registrado aqui nessa live. As pessoas falando assim, poxa, a gente já está há mais de 70 dias aqui em quarentena. A expectativa é de que tudo volte, as escolas voltem no final de julho. Então, temos aí praticamente mais 2 meses de aulas online. Porque a escola está ali na lista dos últimos, dos últimos setores que vão voltar ao normal. E aí, até esqueci o que eu ia falar. Porque as pessoas vão falar assim, poxa vida, e as férias? Como é que a gente vai fazer com isso? Eu entendo que não tem seja, férias, né? Quando tem greve, não tem reposição de aula em julho, em dezembro, vai ser a mesma coisa. Eu acho que esse mecanismo até dá para conseguir vai ter encaixar. que entrar também, mais ou menos, vai ter que se adaptar. Não vai ter essa de escola falar, olha, não vou conseguir manter os meus professores em janeiro ou em julho. Não. Fernanda, eu acho... Os dias, para completar, os dias letivos, porque antes a gente tinha a obrigação de 200 dias letivos e 800 horas aula, inclusive para educação infantil, certo? Sim, com certeza.
É o exigido. Agora, com relação aos dias, aí sim, já foi falado pelo presidente que não vai ter mais essa exigência toda dos 200 dias. Mas das horas sim. E aí, como é que as escolas vão ter que se resolver com relação a isso? Então, é difícil a gente pensar como resolver, porque a gente não sabe nem quando volta, né? Então, eu lembro que no começo a ideia foi julho, não teremos férias, teremos aula. Então, vamos conseguir dar, né, de volta aí esse mês. O que eu acredito que vai ser feito é dezembro, realmente, a gente para só em Natal, Ano Novo, né? E aumentar a carga horária mesmo diária, né? Eu acho que essa é a maior solução, porque a gente também não pode esquecer que depois de um tempo eles precisam eles não estiveram em férias, né? Ninguém teve férias, então a gente não pode esquecer disso também, né? Então a gente não pode emendar um ano letivo no outro também e achar que janeiro já vem fevereiro. Então eu acho que a escola sim tem que se flexibilizar para que os pais que necessitem fazer esse caminho, então de que vá direto janeiro e tal, mas ela tem que pensar também que as crianças não tiveram esse momento e que ele é fundamental para o desenvolvimento, né? Essa parada para a criança e para nós enquanto adulto, né, é fundamental. Então, o que eu penso é que a gente vai trabalhar direto, a escola, a Portal Criança já está decidido que janeiro ela vai estar aberta e não tem curso de férias, né? Ela vai estar ela vai estar substituindo esses dias, né? Esses dias perdidos, e realmente a gente está pensando em contraturno. Então a criança que é meio período, ela vai ficar mais tempo, e aí a gente, por exemplo, no primeiro ano a gente já está se organizando. A Regiane dá aula de manhã à tarde, a recreacionista que é formada vai trabalhar. E se precisar, a gente vai ficar até mais tarde. E assim a gente vai estar fazendo, né? Assim como todas as doenças virais, tem ciclos, né? Agora, inverno, outono, inverno, é o pico mesmo. Falar quando é o pico, não tem. Né? Mas a gente sabe que outono e inverno as crianças já sofrem, né? São Paulo, muita criança com asma. Isso vai ter crise mesmo agora. Então, antes de julho, não vai voltar. Então, e acho até perigoso, né, Adriana? Claro. Até pelo que você está falando, é pôr em risco o que a gente já sabe que é difícil, né? Onde as crianças têm maior febre, tem casos quando tem cachumba, não afasta 14 dias? Afasta. Quando tem sarampo, não afasta? Afasta. São doenças virais, né? Então, é como se todo mundo tivesse com sarampo na escola. Tem que afastar. Tem um período. Saudade do piolho, né, Dri? Saudade do piolho. Tem que afastar. Era tão também. mais fácil, né? Era tão mais fácil. Deixa eu ler mais os comentários aqui, porque tem muitas coisas que eu acho que agora você vai se emocionar. Tá bom. O meu netinho chora de saudade da escola, dos amigos, dos brinquedos. Opa. Duda morre de saudades, então você já sabe até de quem fez esse comentário. Corações, aí vem. Na minha opinião, a escola é a porta para o mundo das descobertas, de conhecimento, de aprendizagem, em especial de compartilhar, dividir, repartir, ouvir não socialização. Essa parte eu não consegui entender. Ouvir o não, socialização. Socialização. Tá. Aí tem Andréia, sua linda, que saudade de você, mas vou falar, hein? Disciplina. Mas me conta quem fala, eu quero saber. Aqui foi a Herediana. Querida. Aí, a Bianca falou, André, sua linda, que saudades. Eu tenho muita saudade, ela me ensina muito também, todos os dias. Olha, o Paulo veio para cá também, seu Adilson veio assistir a gente na live, que bacana. Falando tá, o manda ouvir. A Silmara falou que tá com saudades. O Adilson falou, a doutora Fernanda é só elegância. Adoro. Estou aprendendo muito de assunto, dona Lucy. Agora, presta atenção nesse recadinho que esse foi especial para você. Minha mãe escreveu porque ela está com o netinho.
Oi, Andréia, o Felipe mandou dizer que está com saudades. É meu filho. Ah, que delícia. Eu também estou morrendo de saudade de todos eles. Os olhinhos do João Pedro brilham quando vê os amigos e a professora online. Então eu achei que assim foi bem bacana essa história. Sem falar que eles desenvolvem a questão da informática, que eu fico besta. Tá com medo de falar que não fez a lição? Põe o off. Desliga a câmera. Acabou a bateria. Logo. Tá sem bateria, não é? É assim mesmo. Eu não tenho culpa, o computador falhou. Mas isso. Olha isso. A gente dá risada, mas olha que incrível, né? A criatividade. Olha que o cérebro, olha o que a criatividade está trazendo, né? Claro que cabe a nós, professores e pais, trazer isso para um lado bacana ou não, né, Adriana? Eu acho que isso tem que ficar bem claro também. A responsabilidade. Mas quantas vezes a gente, quanto mãe, fecha, né, a respiração para não rir das respostas que eles nos dão, né? E que a gente que ensinou, né? O João Pedro é mestre em dizer isso, né? A gente não ensinou sabendo, foi sem querer. Aí aqui a Sueli falou, Andréia Sommer, que Romano, que bom ouvir você. Ah, delícia. Aí de novo, o Léo não quer assistir às aulas de jeito nenhum. Eu acho que cada criança no seu tempinho, né? Sim, sim. Então, mas para isso também, Fê, eu acho bem legal que as meninas estão fazendo, as professoras. Elas estão trabalhando com as crianças também, para quem quiser, no FaceTime, porque às vezes eles não querem se conectar com um grupo, eles querem ver a professora. Então, ele tenta... eu acho que querem, sabe, primeiro esse lugar acolhedor. Tem crianças que são mais tímidas. Então, acho que a escola também está bem preocupada em perceber tudo isso, que é o nosso objetivo, né? Qual é o objetivo da Portal Criança? É pensar, ouvir e entender a criança na sua essência, cada um do jeitinho que ela é. E o que a escola tem que trazer? Atividades que trazem a criança de qualquer personalidade para perto do pedagógico também, né? Então essa atividade, quando ela é oferecida, ela tem que ser pensada para todas as crianças, para as tímidas, para as extrovertidas, para as mais rápidas, para aquelas que não têm mais preguiça, né? Então a gente tem que estar aí numa atividade só, trazendo uma possibilidade enorme, né? Uma vasta possibilidade para que ela possa trazer a criança para perto. Eu sinto de verdade com relação às outras crianças que estão no ensino da rede pública. Porque é muito triste. A única coisa que eles ficaram, assim, o que eles tiveram da escola, foi um cartãozinho para conseguir comprar comida. Vale leite ou merenda. Eu ouvi dizer que o governo ia disponibilizar até computador para quem não tivesse, né? Mas vocês ouviram. Eu falo de verdade, André, se eu não for presa até agora, e aliás, hoje é o dia da imprensa, então se eu não puder falar, não tiver liberdade de expressão, isso também não for uma democracia, uma realidade, vamos combinar? Não pode exigir se você não tem condição de prover. Vai falar para todo mundo que tem internet na comunidade? Oi? A NET, a Cláudia disponibilizou sinal para todo mundo, fez um oba-oba para falar que disponibilizou. Quando cortou, ninguém ficou sabendo que cortou. Vai lá, E não adianta só ter internet, tem que ter computador, tem que ter uma mãe decente do lado, com tempo, tem que ter comido, né? Porque a gente não sabe se essas crianças comeram. Aí falam que é déficit de atenção. Como é que o professor, por mais que ele seja imbuído de boas intenções, que ele queira mesmo exercer a profissão, porque para mim ser professor é um dom, não é para qualquer um mesmo, não. Tem que amar, tem que gostar, porque tem dia que você não está de boa, mas tem dia que você chora com o progresso dos seus alunos, é algo fora de... não tem como explicar. E a mesma forma que você ensina um, não vai aplicar para o outro. E a professora tem que ter essa sutileza para poder prestar atenção. Como no estado e nos municípios eles estão provendo isso. Eu brigo muito, viu, André, aqui. Eu falo demais da conta com relação
Isso quem está falando sou eu, Fernanda Basso. Nada a ver com a Adriana, nada a ver com a Andréia. Não, mas é verdade, Fernanda. E eu tive a oportunidade de fazer estágio no Estado, quando eu fazia PUC. E eu tive uma turma de adolescentes na época, e tive a oportunidade de trabalhar com os professores também. E não é que eles não queiram, eles não conseguem. É humanamente impossível você ouvir, perceber, intuir uma criança numa sala com 40. Né, que um chega com fome, o outro tem sono, porque de repente ajudou a mãe na madrugada. E ela vai transmitir essa live de onde? Numa casa com 9 pessoas num cômodo? Como? Percebe? Né? É muito complicado. Ou cada um tem um computador. Na favela não é assim. Mas eu espero que o Estado dê conta disso quando voltar também, né? Dê conta desse trabalho, através de aumento de horas diárias, de fim de semana. Eu acho que é o que se propõe, né? Eu acho que é o que está se propondo. Coisa, porque a população precisa se educar. A população é um chacoalhão em todos os aspectos, né? Para mim, essa é a maior arma que pode se dar para uma pessoa. É a educação, é o saber, é o conhecimento, é o portal para o futuro. Aí, de repente, você pega, cancela tudo isso. E me tocou muito, porque eu recebi um post aí nesses grupos de Facebook, falando uma professora do Estado está pedindo computadores. Não importa se o computador é novo, se é velho, o importante é que funcione, para que ela possa doar para os seus alunos, porque ela quer dar continuidade. Olha só o exemplo. Então, é uma professora do Estado lutando contra um sistema para poder conseguir fazer a coisa acontecer. E por mais que ela dê o computador, aí de repente vai faltar mesmo a tal da internet, né? Deixa eu continuar lendo. É muito difícil. Gente, olha, desculpa, eu tô tentando entrar pelo outro celular, tá bom? Desculpa falar, porque tá acabando aqui minha bateria. Vamos lá. Não tem problema. Eu vi um vídeo de um menino no Peru, ele fazendo a lição no caderninho na sarjeta, porque na casa não tinha luz e ele estava usando a luz do poste. Mas ele à noite queria continuar a fazer a tarefa de casa. Olha que graça, o comprometimento, né, de uma criança. Porque devia ter uns 7 anos, por aí. Vou sair, peraí. Deixa eu aprovar aqui, peraí. Deu certo? Deu certo? Estão me ouvindo? Sim. Joia, então perfeito, muito bem. Eu só não consigo ficar com o fone, mas tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Tá ótimo, não tem problema. Então, André, aí eu tenho que continuar lendo esses comentários para você, porque o problema maior, acredito, ser nas periferias que eu acabei de falar. Eu acho que você vai ter que pôr o fone de ouvido aí no seu celular, né? Pior é que eu não consigo, porque não é a mesma saída. O seu tá como, Fê? O meu tá sem, mas tá sem a live tudo. Mas por quê? Tá dando algum problema no áudio? Eu tô te ouvindo. Tá dando eco agora. Então, pera, eu vou sair. Eu desligo e falo. Peraí, vamos ver se a Fê põe colocando. O meu agora tá Fala ok. Aí. Perfeito. E agora acho que vai. Vai. Então, aqui tem. O maior problema, acredito ser nas periferias, como dos pequenos, merendas, sem tecnologia. É real, isso daí é uma... É triste, mas... que eles têm, né? Essa da escola. Antigamente, o vírus maior que pegávamos era piolho. Aí, ó, a gente já falou a respeito disso também. Que mais? Meu neto de 2 anos, meio explicamos a ele que tem um bichinho que não dá para ver. E a máscara protege. Então, cada um vai ter que arranjar um meio para poder falar e explicar para a criança, né? Mas as crianças falam mesmo. O Bernardo, às vezes, eu falo, né? Ele fala, eu quero ir na vovó. Eu falo, não pode. Ele, é por causa do bichinho, né? Eu falo, por causa do bichinho. O que eles imaginam? Né, que seja esse bichinho, a gente não sabe, né, Adriana? Mas eles entendem que é um bichinho. Aí a Andréia perguntou, e a distância entre as crianças?
a gente falou que essa é uma possibilidade de aproximação, né? As aulas online. Na geração atual, o problema real é fazer as crianças entenderem. Desculpa, volta a distância entre as crianças. Mas o que ela quis dizer? Como como que fica isso? O que a gente acha sobre esse distanciamento, né? A gente falou isso, não tem o que falar. Tantos adultos estão passando pelas mesmas coisas que as crianças estão passando, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem formas de ajudar. Eu acho que a gente tem formas de ajudar nesse distanciamento. Então, não só com a escola, né, no contato com as atividades online, mas entre os pais mesmos, né, se falarem, mandarem mensagem. Eu vejo o grupo do G3, que eu pertenço por causa do João Pedro, elas colocam tudo que eles fazem, elas mandam mensagem, né, de voz quando o amiguinho está com saudade, aí a criança chama a outra. Então, a gente tem que usar desses recursos também, porque a gente tem, e isso traz para eles. Sabe o que podia fazer? Eu queria te dar 2 sugestões de atividades. Claro, eu só estou dando palpite. Vocês aí, pais, professores, vocês que depois. Você vai fazer junto com o Felipe depois. Primeiro como tem as lives assim dos sertanejos, do rock, assim, podia levar não sei se foi história cantada, que tem todo ano naquela Andréia sala da frente. Fazer a live, o show. Verdade, é uma ótima ideia. De festa. E eles apresentam, né? A festa junina, né? Fazer uma festa. A gente vai fazer uma festa online de festa junina. Perfeito. Né? E a outra coisa que foi super legal, que eles escreveram um livro e teve o dia do lançamento. Então, de repente, fazer algum livro da pandemia e fazer o lançamento quando uma grande festa no reencontro. Adriana, você vai estar escalada para poder fazer tudo isso. Tá bom, Fernando, eu acho. Não, vai dar sim, Dri. A questão do livro é algo que a gente tem muito. É muito legal. É muito legal, é um incentivo. Eu acho que o livro traz para a gente e para a criança uma experiência riquíssima, né, de imaginação. E de conquista. Real, eu publiquei meu primeiro livro. Nossa. De desenvolvimento pessoal, né? Então, e a Jaque é apaixonada, a coordenadora da escola é apaixonada pela Estante Mágica, por esse projeto, ela não vai deixar morrer, nem que seja dia 31 de dezembro, eu acho que vai ter lá o dia do autógrafo, nem que seja virtual, né? Não teve, os médicos não se formaram assim, a OAB também agora já entregou a primeira leva de carteira de advogados online. Olha, né? O que a gente vai fazer? Não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer, né? Temos que nos adaptar. Eu espero que até lá algumas coisas a gente possa fazer, nem que seja uma família por vez durante 20 minutos, né? Restringindo o número. Eu acho que isso, de alguma forma, vai existir. As festas, eu acredito que realmente esse ano a gente não possa fazer. Mas não pode fazer lá, a gente faz por aqui, né? Isso. Tem uma surpresa da Portal, é que eu não posso falar, mas a festa junina não vai ser esquecida, não. Vocês vão receber em casa. Ai, que bom. Adoro festa junina, não, mas gente. Assim, mais do que Natal. A gente é privilegiado, porque a gente tem essas oportunidades, né? Eu fico pensando como que a gente poderia estar repartindo essas oportunidades com quem não tem isso. Aí, Andréia, entra nesse comentário aqui. A geração atual, o problema é fazer as crianças entenderem que frustrações são maiores do que vitórias. Isso também eu acho uma coisa muito séria, porque eles entram muito nesse lance de joguinho e eles só querem ganhar, ganhar, ganhar. Eles não sabem que perder, às vezes, também faz parte do aprendizado. Mas aí a gente tem que mostrar, né? E aí dá uma outra live. Vamos falar um pouquinho da questão do limite. André se empolgou de live agora, gente. Pensa. Agora que abriu a porteira, pronto. Olha, aí acharam que a gente ia terminar. A gente já passou um pouquinho do nossa 1 hora de live, mas a gente continuou, porque aqui no Face não cortam a gente.
Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, continuando. Tem um livro que eu gosto muito, um livro de cabeceira mesmo, que chama Limite Sem Trauma, da Tânia Zaguri. Então, é uma dica, é um livro que já tem uns 10 anos de publicação, mas que ele é muito atual, ele tem uma linguagem muito bacana, não só para especialistas da área de educação, mas para pais. E ele fala muito, Fernanda, da diferença da necessidade e da vontade. Então, fica a dica para a gente pôr o limite. Quando a gente Depois você me passa que eu coloco uma fotinho nos posts. Mas recomendação da nossa convidada. Porque essa pessoa que te perguntou, desculpa, eu não sei o nome de quem te fez essa pergunta, mas Paulo, quando a gente tem muito pra gente, toda situação que a gente se depara, onde a gente tem que colocar um não, para que a gente possa fazer isso tranquilamente, e que a criança percebe muito, é quando a gente divide o que é necessidade e o que é vontade, né? Então, se para a gente aquilo fica claro que é uma vontade, o limite ele fica muito mais tranquilo de ser imposto. E a criança vai chorar, vai espernear, mas ela vai perceber que ela consegue esperar por aquilo, né? Diferente de uma necessidade, a criança está com fome, ela precisa comer, ela não consegue esperar por aquilo, o corpo não consegue esperar, né, Adriana? Então, fica uma dica, é bem bacana. Vamos lá. Que a gente pode falar sobre as frustrações que são importantíssimas para a nossa vida. Isso a gente pode falar. A Andréia disse que a Duda faz provas já, ela já está no 3º ano, né? Ai, cresceu essa menina, pelo amor de Deus. Peguei no colo. Que mais? Saudades. Dria, ajuda a ver aí que aqui tá ruim de... As crianças já vão adquirindo desde novinhos algo especial para o futuro deles. O desafio é o ano de 2020. Hoje eu recebi um post falando assim: parabéns, você já conseguiu ultrapassar o 5º estágio. Bem-vindos a junho. Então, o 6º estágio. Pois é, cada um fala de uma forma. Dona Lucy, as crianças... Dona Lucy está ficando... tô adorando Dona Lucy com a gente. Nesse momento triste, nossas crianças são heróis, pois se esforçam para se adaptar ao confinamento e conservem familiares, amigos da escola. Corações. Mas eles são heróis mesmo, heróis e heroínas de uma força que a gente não pode esquecer, que vem da mãe e do pai. Né? Isso é criação, isso é educação. Se hoje eles conseguem dar conta de tudo isso, é por todo o reforço emocional, toda a base emocional que foi dada a eles até aqui, pelos pais, pela escola, pelos avós. Então, a gente não pode esquecer jamais de que o pai e a mãe, nesse momento, tem que se colocar presente e herói também, né? De que, olha, seu filho tá lidando desse jeito porque você ensinou. Ele aprendeu sozinho. É exemplo, é o espelho mesmo. Aqui a Andréia fala: Dona Marlene com o netinho, que ótimo, a Duda morre de saudade da avó. Olha só. Essa questão de família, da pandemia, é muito legal, né? O Felipe, ele pede para que todos estejam juntos para a oração da noite. Então, assim, seja online, seja presencial, tem que ter a oração da noite com todo mundo junto. Mas olha que importante, é o momento que ele criou de matar a saudade, de se sentir seguro pela família, né? Onde todos estão juntos. Não importa cada um na sua casa, mas estão juntos. Sim. Aí outro comentário aqui, ó. Fora que os professores da rede pública ainda, além de não serem motivados, ganham muito mal. Sei bem a realidade dessas crianças, a maioria vai para a escola para ter a única refeição do dia, né? Você falou. É isso mesmo, né? Eu falei a respeito. Eu não sei como está, e não sei se vocês estão sabendo também, mas a política era que essas escolas estivessem abertas para oferecer essa alimentação, não era, Adriana? Eles deram um cartãozinho. Eles têm, né, isso, ou não? Tiveram um cartãozinho, Andréia, para poder ir retirar um VR, algo do gênero.
Que bom. Mas aí o problema aí tem que ver se a escola conseguiu entrar em contato com os pais para que os pais fossem até a escola para pegar. Então, assim, a gente tem muito degrau para poder ultrapassar e até atingir um limite desejável aí de convivência e superação disso tudo. Continua aí, Drica. Em tempos de internet, imagina o desafio de fazer com que as crianças tenham interesse no conhecimento e não nas futilidades. Olha, você sabe que eu tô adorando fazer isso, né? Felipe vira para mim e fala assim, eu quero assistir Naruto. Vai lá, filho, digita aí. N de navio, A de amor, R de rato. É trazer o mundo tecnológico, ele traz variáveis possibilidades, né? E a gente você tem que ser criativo com a criança, não tem como não ser. A mesma coisa. O Felipe tinha uma aula de uma tarefa que eu fui a companheira, aí tinha que escrever algumas palavras do dia a dia. Aí ele escolheu bola. Tá bom, então vamos escrever bola. Né? D, o O, L, A. Tá. E aí não saía o L, não saiu. Aí ia lá, via o quadro. Aí a gente escreveu boca, bola, bota. Aí ele bota fé, você bota fé, aí agora ele bota fé. Então ele gravou várias opções e o bota fé. Então, vai aprendendo, né? Mas olha o que ele construiu, né? Perante uma palavra. Olha que importante. São essas conexões, né, Diana, que o cérebro é impressionante. Foi uma tarde toda ali, né? Aí, aqui, ó. Era no sentido de volta às aulas. Essa aqui eu perdi um pouco, Andréa. Depois você explica esse comentário. A Jaque falou que ama os nossos autores, né? Da Estante Mágica. Nem que seja virtual, ela faz. Ana Carolina fala, Andréa e suas surpresas. Pois é. Aí fez até aquele negocinho, né? Eu não sei se aquilo lá é pelo amor de Deus, no sentido de me proteja ou de amém. Acelera. A maioria não ganhou o cartão, mas muitas famílias me chamam pedindo comida. A Dona Lucy tá referência mesmo, né, Dona Lucy? Mas o que a gente puder. Eu acho que isso é algo que tem se feito, a humanidade tem se transportado para essa ajuda, né? Eu vejo todos os prédios aqui perto, você também deve estar sentindo, e aqui a gente tem um espaço que a gente entrega desde produtos de higiene, alimentos, e uma pessoa do prédio vai e distribui. Então, acho que isso eu tenho sentido muito, né? As pessoas estão mais solidárias com o próximo, pelo menos... Olha, Andréia, a gente já trouxe esse tema da solidariedade aqui algumas vezes. Eu tenho cá para mim que assim, a solidariedade é você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Mas a partir do momento que você tiver que sobreviver também, será que você vai conseguir ser solidário? Não tem como você ser solidário se você também tem essa necessidade. Hoje... Agora, eu vou fazer uma colocação, uma metáfora, parece bastante distante, mas a gente vai sentir. Quando você entra no avião e a aeromoça mostra pra gente qual é... Eu falo isso direto. Né? O que a gente tem que fazer no caso de um problema? Qual é a primeira pessoa que a gente tem que salvar para poder salvar o outro? Eu falo isso para todos os meus clientes mesmo, porque peraí, deixa que eu conto. Danada, você não tem consciência, morre os dois. Deixa eu contar. Eu brinco com os meus clientes assim, falo para ele, você já viajou de avião? Não viajou, mas você sabe porque isso passa na televisão o tempo todo. Em caso de pane na aeronave, máscaras cairão. Você vai colocar a máscara na pessoa que você mais ama, porque é a única pessoa que está viajando junto com você, ou você vai colocar em você mesmo? Não, você vai colocar em você, porque se você não estiver bem, você não ajuda quem você ama. E isso não é egoísmo. Com certeza.
Isso não é egoísmo, isso para mim eu acho que é uma espécie de solidariedade latente mesmo. Eu preciso conseguir, porque eu sei que eu tenho condições de ajudar, né? E aí faz por onde. E que mais? Temos a Andréia ajuda muito a Fábrica de Sorrisos, a gente sabe. Ela abraça muitas campanhas. Todas as famílias da escola. Não, você ajuda no sentido de fazer, divulgar, de propagar, de arrecadar, de ser um ponto de referência, porque isso também é importante, é uma forma enorme de solidariedade, de doar-se. Porque as pessoas, elas nem isso fazem, muitas vezes. Tem mais comentário antes, Fê. A Denise falou, parabéns, André e doutoras, amei a live, beijos. Lucy, vocês estão arrasando. Eu vou falar aqui, eu vou fazer um spoiler aqui, Drica, que eu gosto de fazer isso, a Adriana briga comigo. Amanhã nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante e ainda não é muito conhecido, porque é uma palavra diferente até. Sororidade. E aí, eu quero só ver. Pois é. E fica aí, quem não sabe, já pesquisa um pouquinho pra gente conversar mais a respeito de sororidade amanhã. Né, Drica? É ótimo. Vai ser bem diferente mesmo. André, assim, a gente já passou assim, de 1h20, não sei se você tem um pouquinho mais de tempo. Você quer deixar assim, um recado para os pais, uma coisa que você acha muito importante nessa fase? Sei que a gente deu muita informação. Você quer resumir, falar alguma coisa legal, a mais legal ainda que a gente falou, né? A gente falou de muita coisa boa. Eu acho assim, Adriana, o que eu posso deixar é que estamos passando por tudo isso juntos, né? Quando eu falo que é uma comunidade, a escola é uma comunidade, né? São famílias que pensam de uma mesma forma, se ajudam, e famílias, funcionários, crianças, né? Estamos lá para isso. E que a gente vai voltar, né? Isso tudo vai passar, né? Até embarga um pouco a voz. E é mágico saber que isso vai voltar, é o que nos dá, é um combustível, né, e que a gente vai estar juntos de novo. E acredito que melhores, né, a maioria, tá, Fernanda? Entendo aquilo que você disse, tem pessoas que mudam, aquelas que não mudam, e aí a gente entra em algo muito além disso, né? Sim, a gente não pode determinar, né? Com certeza, mas melhores, mais unidos, eu acho que dando valor a algumas coisas que a gente não tinha. Então, assim, eu, por exemplo, Andréia, tá? Eu sinto muita falta do abraço das crianças, né? É algo do abraçar a minha mãe, do abraçar os meus amigos, né? Então, a gente repensa muito do que a gente reclamava e hoje do que foi nos tirado. Perante tantas perdas, né? Porque a gente está aqui falando, mas eu não perdi alguém querido, vocês perderam também não, muitos não, alguns sim, né? Mas a gente está falando que perante tanta dor, a gente tem o que há de melhor nessa vida, né? Temos pessoas do nosso lado, eu acho que isso é fundamental, ter pessoas que nos escutam, ter pessoas que trabalham com a gente, termos as crianças com esse amor todo. Então, assim, as professoras estão aí para dizer, não tem combustível melhor do que uma criança entrar no WhatsApp ou uma mãe mandar, olha, eles estão com saudades. Então, são vínculos que a gente leva para a vida inteira, né? Quando a gente ama aquilo que faz. E eu acho que qualquer profissão, né? O tirar o nosso direito de ir e vir, de estar com as pessoas que a gente ama, tem que deixar alguma coisa para se pensar, né? No se doar, no se permitir, no se perceber que a gente não é perfeito e nunca vai ser. E tudo bem, não tem problema. A gente levanta amanhã e vamos recomeçar, né? Eu acho que o ser humano precisa dessa, não se cobrar tanto e não viver tanto no automático. Eu acho que os médicos, né, Adriana, estão aí para isso, para mostrar tudo isso também. Isso tem sido a doença do século, né? É o não se olhar, é a depressão,
e aí aparece uma coisa grandiosa como essa, que muda o mundo inteiro. Para, né, com tudo isso que está acontecendo. O que a gente leva disso? A gente está vendo que o mundo continua, está melhorando. A natureza pedia um pouco de trégua, e de repente veio, né? Muita poluição diminuindo, qualidade das praias melhorando, o trânsito, o ar e tudo, o meio ambiente. A gente consegue... eu vi um vídeo falando que muitas vezes, muito não se via no Chile. Como é que chama aquele pico lá no Chile, que eu esqueci? Enfim. Vale Nevado? Esqueci, meu Deus. Vale Nevado? Não é. Vale Nevado, é o último. Que não se conseguia ver e hoje se vê. Então, assim, a natureza está dando essa resposta pra gente. Então, se não foi nada intencional, que a gente não vai saber mesmo, se não existiu nada de intenção nessa situação que o mundo todo está vivendo, foi mesmo algo da natureza. Desculpa, gente, acho que eu tenho que ir para aula de geografia depois dessa pergunta. Não, mas eu mando o vídeo depois. Eu vou ler o vídeo, vou ver o vídeo. Mas aí que tá, né, Ana? Fica o exemplo, a gente não é obrigado a saber tudo. Por que a gente não pode falar para uma criança, não sei te responder? Não sei tudo. Gente, ela já faz, parece que ela faz live todo dia já. Fê. Olha, sensacional. Amei. Muito obrigada. Pessoa bacana. Estou muito feliz. Eu vejo o seu trabalho sensacional. De chorar na formaturinha. Mas vamos combinar. Vamos combinar que o discurso foi muito bem redigido. Muito. Eu que agradeço. Sensacional. Vamos procurar outros temas, tem muitos. Você volta, por favor, Andréia. E deixa um recado assim também, né, Adriana, que eu estou à disposição para os pais ou para aquelas pessoas que acabaram de me conhecer, se eu puder ajudar de alguma forma, trocar. Eu sempre mudar de escola, gostou do jeito que é a escola. De repente ela vai passar dessa fase, né? De repente, também a dica da Andréia parar de pensar, de ficar só até o primeiro ano, dar uma evoluída aí, incorporar os outros anos. Eu acho, vamos fazer um plebiscito aí para poder ver se isso daí vai rolar. Já tem um aluno garantido. Mas eu me coloco à disposição tanto para as pessoas da escola, e elas sabem, todos os pais sabem, né? Eu brinco que eu sou online 24 horas, eu sempre fui, eu tenho sempre um momento para a gente ouvir, para a gente trocar, para ouvir críticas. E tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente não consegue. E para aquelas pessoas também que não estão da escola e que querem trocar. Eu não tenho nenhuma esperança, não é a palavra, nenhuma intenção de que venham para a minha escola. Eu tenho a intenção de trabalhar com a educação, né? Tem gostos para todas as escolas. O que é bom para mim não é bom para você, que não é bom para Fernanda, né? Eu acho que tem lugares que nos acolhem, tem lugares que não, mas por que não a gente dividir isso, né? Isso tem sido também uma lição, Adriana. Você sabe que claro. Para finalizar, você sabe que as donas de escola da Vila Leopoldina e Lapa, que nunca tinham se conhecido, inclusive eu não conhecia ninguém, nós fizemos um grupo e que a gente divide muito, né? Então, assim, se vivia num mundo muito individual, porque achava o mito da concorrência. E hoje você está vendo que a união está trazendo uma ajuda ímpar para todos nós. Né? E mesmo assim, mesmo com essa união, cada uma definiu a forma de atuação online, né? Eu conheço uma escola na região da Lapa, da Leopoldina, que ela está fazendo literalmente para crianças da primeira infância o mesmo currículo que faz, e a professora faz chamada online. Eu falei, oi, aí chamada online, essa até é interessante, porque a pessoa fecha o áudio, fecha o vídeo, a criança não vai estar lá, não vai falar presente, professora, né? Às vezes para a gente, Fê, porque para a comunidade que escolheu essa escola, por exemplo, com essa filosofia, acredita e se adapta sim.
Né? Cada um tem a sua filosofia, a sua crença. Outro esquema, que tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá bora falar vai ficar tá tudo bem. É isso aí. Olha, muito obrigada, gente, pro pessoal. Rodrigo, você já está com tudo preparado aí? Se você não tiver, eu estou com tudo preparado, porque eu quero colocar aqui uma musiquinha pra gente se despedir e ficar aqui com um clima bem bacana. A gente escolheu ontem essa musiquinha aí, ó. Foi especial. Então, muito obrigada por hoje. Já estou com saudade de todos vocês. Andréia, tem um lugar especial no meu coração. Volte sempre que quiser. Eu que agradeço. Isso mesmo. Obrigada. E assim, todo mundo aqui foi unânime em dizer que foi muito top essa live e que seja assim para sempre. Que bom. Obrigada, gente. Até amanhã. E fiquem com a música Aquarela. Olha lá. Vou colocar aqui. Vai aparecer. Só um segundinho aqui. Calma. Já deu spoiler da música. Qual é? É lógico, porque quem não quiser, né? Já fica. Então... tem tudo a ver com criança essa música, não tem? Tem. A criança subindo na roupa da escola, entrando naquele portãozinho, ou saindo cheia de areia azul, que demora 10 horas no banho. Vocês estão conseguindo assistir a musiquinha? Tá meio falhandinha assim, mas tá. Eu tô colocando pelo celular. Mas foi tudo bom. Muito bem, gente. Vamos encerrar aqui e até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau, André. Até a próxima, viu?